Muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Muito obrigado por terem vindo a esta reunião promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, de que eu tenho hoje a honra e o prazer de iniciar os trabalhos desta conferência, com o objetivo de dar a conhecer e sujeitar à discussão o estudo desenvolvido pelo professor Augusto Mateus sobre os primeiros 25 anos de Portugal enquanto parte de um projeto europeu. O autor e coordenador está hoje aqui para revelar as principais conclusões a que foi possível chegar com este estudo verdadeiramente inédito. E aqui, eu diria, o trabalho que o professor Augusto Mateus fez, como vão ver no decorrer desta reunião, foi verdadeiramente notável e a única coisa que se pode desejar é que ele seja lido pelas universidades, pelos governos, pelos partidos políticos, por toda uma população, para perceber e cada vez terem mais a noção dos problemas deste nosso Portugal. Pela primeira vez, põe-se em evidência dados e factos analisados de forma consistente e sistemática que permitem formar uma opinião informada sobre o que tem valido para Portugal a adesão à Comunidade Europeia em termos de progresso e melhoria do nível global das condições de vida dos portugueses ao longo das últimas décadas e meia. Não me cabe a mim antecipar aqui e agora, nem posso, as grandes linhas de estudo, nem tampouco debruçarmos sobre qualquer um dos seus resultados. Mas é para mim muito consolador verificar que aquilo que eu e o António Barreto idealizamos tem vindo a sendo concretizado aos poucos. E não há palavras para louvar o trabalho que António Barreto tem feito à frente desta Fundação. Mas não posso impedir-me de afirmar o quanto considero indesmentível que a adesão à Comunidade Europeia contribuiu definitivamente para diminuir as assimetrias em Portugal, designadamente ao nível social. Quer queiramos ou não reconhecer, a verdade é que hoje somos um país mais homogéneo. Um país com uma rede de transportes e de comunicações ao nível do melhor da Europa. Um país onde se democratizaram os padrões de consumo comuns. Considero que este estudo sobre Portugal europeu nos chega num momento de grande oportunidade e pertinência. No momento da nossa história em que a crise severa que atravessamos tornou vulgar ouvirmos maldizer a Europa, amaldiçoar o ouro, a inexistência de um escudo que pudéssemos desvalorizar para relançar artificialmente a economia. Isto eu considero extremamente importante. Falar-se do desenvolvimento de um país baseado na desvalorização da moeda não cabe na cabeça de ninguém. No momento em que olhamos para a Alemanha como a fonte de todos os nossos males e nos permitimos descrer do nosso destino europeu. É curioso lembrar que poucos anos após a adesão à Comunidade Europeia, no início da década de 90, 82% dos portugueses viam a comunidade como algo muito benéfico para o país. Uma percentagem só superada na época pela Irlanda. Mais curioso ainda é recordar como nessa altura Portugal, em conjunto com outros países do sul da Europa, se contava entre os mais favoráveis à existência de um governo europeu responsável perante o Parlamento Europeu, com 63% dos portugueses a favor. Esse otimismo que então vivíamos com o projeto europeu estava naturalmente associado ao período de rápido e sustentado crescimento da economia que atravessamos. Como o pessimismo que hoje se sente, o desencanto anda de mãos dadas com a gravidade da crise socioeconómica que temos de enfrentar. Entre os tempos de otimismo e de pessimismo, centenas de milhões de euros vieram da Europa para Portugal. Como foram aplicados? Com que prioridades e critérios? Com que escrúpulo? Com que escrutínio? Com que benefícios e para quem? Muitas perguntas a que certamente o estudo coordenado pelo professor Augusto Mateus nos ajudará a dar algumas respostas.
Muitas perguntas deste estudo vão encontrar resposta. E é a minha esperança nos ajudará também a assumirmos as nossas responsabilidades relativamente à situação em que hoje nos encontramos. Esta responsabilidade, na minha opinião, é de nós todos e não apenas de alguns. Quer pelos nossos atos, quer pelas nossas omissões. É tempo de começarmos a discutir com seriedade os problemas estruturais do país, que são também, em grande medida, problemas de atitude e de comportamentos. Problemas de déficit de informação e de transparência que este estudo contribuiu ou pode contribuir para combater. Problemas de insuficiência de instrução e qualificação médias que facilitam a falta de exigência com que em Portugal os governos se relacionam com os governantes. No nosso país, a não prestação de contas por parte de quem nos governa é um problema crónico e histórico. Não conhecemos com rigor nem a dimensão nem a profundidade dos nossos problemas. Não estamos a sofrer enquanto povo sem sabermos muito bem a quem devemos responsabilizar pelos nossos problemas. E como em casa em que não há pão todos ralham e ninguém tem razão, refugiamos-nos num padrão comportamental muito lusitâneo que é de culpar os outros, quaisquer que eles sejam. Por razões de facilidade e atualidade, agora esses outros são a Troika, como se os nossos males tivessem começado com a intervenção da Troika. Temos mesmo um especial ressentimento dirigido à Alemanha, que gostaríamos que se mantivesse indefinidamente como um dos principais contribuintes líquidos para um estilo de vida que os portugueses experimentaram e de que gostamos, mas que não conseguimos sustentar à nossa própria custa. Como se a própria Alemanha não tivesse também os seus problemas a resolver. Como se a Alemanha, ela mesma, imune a esta crise, cuja dimensão é europeia. Portugal viveu durante séculos das suas ex-colónias, nomeadamente do Brasil, como tem vivido nas últimas décadas da Europa. Habituamos à dependência e a confiar na sorte. Praticamos dedicadamente o desenrascanço. E agora que fomos surpreendidos com esta queda dolorosa, agora que o sonho da riqueza foi abruptamente interrompido, indignamos-nos com a nossa sorte e zangamos-nos com a Europa. Com essa Europa que todos afirmam viver uma crise de valores, que, a meu ver, se deve sobretudo ao vazio das lideranças fortes. O projeto da construção europeia visou superar, através da integração comercial e económica, os antagonismos históricos existentes entre as nações europeias e que culminaram na tragédia da Segunda Guerra Mundial. Segundo os tratados e a Constituição Europeia, os valores sobre os quais assentam os pilares do projeto europeu são o respeito pela dignidade humana, pela liberdade, pela democracia, a igualdade, como também o primado do Estado de Direito e o respeito dos direitos humanos. Para além destes, a Constituição Europeia define ainda, com aspectos transversais às sociedades dos Estados-membros, o pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres. Por muitos problemas que a Europa tenha e tem, quando olhamos para o mundo fora da Europa, percebemos que estes valores civilizacionais encontram efetivamente no espaço europeu a sua casa por excelência. A Europa tem uma tradição milenária, um compromisso de vários séculos com os direitos do homem e o espírito da Revolução Francesa de 1789. Liberdade, igualdade, fraternidade. E um nível médio de vida que a torna o destino de sonho para tantos e tantos povos espalhados pelo mundo. Acredito firmemente que o que a Europa mais precisa é de líderes fortes e apaixonados pelos seus valores civilizacionais, pelo seu potencial de futuro. Apaixonados por um projeto europeu, enquanto projeto de paz, de união
e de prosperidade. Homens que dedicaram a sua energia, motivação e entusiasmo à causa da integração europeia, como Robert Schuman, o político e advogado francês, que, como Monnet e outros, trabalhou no chamado Plano Schuman com vista ao controle do conjunto da produção do carvalho e do aço. Como Jean Monnet, um dos pais do projeto europeu, que em 1952 afirmava no seu mais célebre discurso intitulado Uma Europa Federal. É da importância universal que a Europa se possa sustentar a si própria e viver em segurança, em paz e com capacidade de continuar a dar o seu melhor contributo para a evolução civilizacional. E o caminho que leva ao cumprimento destes desígnios é a unificação dos seus povos numa Europa federada. Como Winston Churchill, um dos primeiros depois da Segunda Guerra Mundial a preconizar a criação dos Estados Unidos da Europa, como o único antídoto eficaz contra as patologias europeias do nacionalismo e do belicismo. Como Konrad Adenauer, que eu tive o imenso privilégio de o ouvir na primeira pessoa em discurso direto na Alemanha do após-guerra, quando lá vivi e trabalhei, e que foi um dos maiores agentes de mudança da história da Alemanha e da Europa do após-guerra. Em 63, Adenauer assinou com Charles de Gaulle um tratado de amizade entre a Alemanha e a França, historicamente nações inimigas, marcando assim indelevelmente o processo da integração europeia. Os fundadores do projeto europeu, estes que referi, e tantos outros menos conhecidos, e que dedicaram à integração europeia as suas vidas, projetaram a comunidade europeia como um espaço de união de povos europeus. Para eles, o foco da construção europeia era a defesa dos interesses dos povos e dos europeus, das suas legítimas aspirações enquanto motor do progresso civilizacional num quadro de paz. Estes visionários, que são hoje olhados retrospectivamente como utópicos, perceberam que se a Europa conseguisse colocar a União das Nações à frente dos nacionalismos, que se a Europa conseguisse ser suficientemente solidária e fraterna, mas também suficientemente pragmática para defender em conjunto este imenso património coletivo, material e imaterial, que é o nosso. Então, este, que é o continente mais rico do planeta, poderia continuar a ser um farol e uma referência civilizacional para o mundo. Nunca como hoje, para mim, o sonho europeu fez tanto sentido. É certo também que nunca num passado recente como hoje, este sonho esteve tão longe de se tornar realidade. A crise financeira, económica e social em que a Europa se mergulhou fez os países europeus mais fortes recuarem para as suas fronteiras, debruçarem-se sobre os seus próprios problemas internos e perderam de vista os interesses europeus. Foi assim que chegamos à crise de valores europeus da solidariedade, da união e da fraternidade. Eu aqui não consigo frustrar-me a dizer o quanto o Parlamento Europeu falhou, enquanto os governos dos países falharam em não ensinarem nas escolas, desde o ensino primário ao secundário, qual era o valor de um projeto europeu. Tornar as crianças a pensarem europeias e não a pensarem apenas no Benfica. Este é um crime grave que tem sido sistematicamente feito, particularmente nos países do Sul. Estes valores europeus, filhos da Revolução Francesa, que tanto custaram a tantos conquistar e que mereceriam da parte dos povos da Europa outro respeito e outro sentido de responsabilidade e de compromisso. Falamos muito hoje da divisão entre os países do Norte e do Sul. É uma divisão histórica, foi sempre assim. O que é mais novo é a expressão política desta divisão. Mais do que uma União Europeia, somos hoje a imagem viva de uma divisão europeia. Pelo menos em duas Europas a duas velocidades, ou talvez em mais. Citando Thomas Mann e o Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, afirmava no mês passado que nós queremos uma Alemanha europeia e não uma Europa alemã. E que para isso é necessário mudar a política na Europa.
que a Europa precisa de mais justiça, mais democracia e transparência. Não posso estar mais de acordo. E deixo mesmo uma sugestão a quem tem nas mãos a responsabilidade de não permitir a ruína da Europa, a dissolução do projeto europeu. Reler os fundadores e deixar-se inspirar pela sua visão, mas também pelo seu pragmatismo. Como o que está encerrado nas palavras de Jean Monnet, quando dizia que existem duas categorias de homens: os que querem ser alguém e os que querem fazer alguma coisa. Extrapolando para as nações, gostaria que Portugal fosse um país que quisesse, acima de tudo, fazer alguma coisa por si próprio. O que passa, em primeiro lugar, por assumir os seus erros e as suas responsabilidades. E logo a seguir, por perceber de uma vez por todas que, enquanto Estado-nação, Portugal só é viável dentro de um projeto europeu. Digam o que disserem, não temos qualquer alternativa real à Europa, pelo que o destino português e o destino europeu estão absolutamente cruzados. Por isso é tempo de parar com discursos fáceis de oposição e de conflito. É tempo de travar o cepticismo e o desencanto. É tempo de acreditar e de trabalhar, de passar à ação. Começando por nos interessarmos por saber, por conhecer, por termos opinião, para podermos exigir. Espero que o estudo, que vão ficar agora a conhecer melhor, seja um contributo importante para a compreensão de que mudou em Portugal com a adesão à Comunidade Europeia e de quanto devemos, enquanto povo e enquanto país, a essa Europa que já tanto nos apaixonou e com quem temos urgentemente de nos reencontrar, num tempo que é necessariamente outro e com uma atitude que terá de ser necessariamente diferente. Espero que esta conferência venha a produzir estes resultados tão desejáveis. Muito obrigado.